Fala pessoal, tudo bem? Como é que você está aí agora? Nós estamos aqui mais uma vez no Holy Cash, nos estúdios da Geração Holy, e hoje nós vamos começar aquele episódio que eu acredito que todos vocês gostaram de ver a primeira parte e vieram aqui ver a segunda parte. Nós vamos falar hoje sobre você está lendo errado. Nós vamos falar sobre aquela parte da Bíblia, aqueles textos da Bíblia que eles são muito falados no meio da igreja e na maioria das vezes as pessoas estão entendendo errado. E se você está lendo errado, esse é o princípio do episódio, você crê errado. Se você crê errado, você não pode ser salvo por uma fé com a qual Jesus não se comprometeu. E essa é a importância de ler o texto bíblico da maneira correta. Já ouviram alguém falar assim, cara, não precisa estudar. Não precisa desse negócio de ler Bíblia demais, não. Não precisa estudar teologia. Para que estudar teologia? Cuidado, hein, não ir para a faculdade e acabar se desviando, acabar saindo da igreja. Cuidado com esse negócio de ficar estudando demais, você vai acabar ficando louco. Porque afinal, aí a pessoa usa o texto errado, ela vai dizer, a letra mata, mas é o Espírito que dá vida. Eu já ouvi isso muitas vezes, tá? Já ouvi isso de gente iniciante, já ouvi isso de líder, de pastores. Infelizmente é uma crença muito antiga da igreja, principalmente se você é de uma corrente pentecostal. Acreditava-se que no passado o buscar o conhecimento era o responsável pela frieza do cristão. E normalmente isso se acreditava em um contexto pentecostal, que é um contexto onde os dons do Espírito Santo, o buscar o Espírito Santo e as manifestações do Espírito Santo, elas são muito comuns, como é o nosso caso, por exemplo. E o que se acreditava? Que só oração era suficiente, ok? Só que se você assistiu o nosso episódio aqui sobre disciplinas espirituais, nós falamos lá que existe uma conta, uma matemática a ser calculada em disciplinas espirituais. Muita oração e pouca Bíblia te levará para o misticismo. Vai te levar para um mundo de esoterismo. Você vai sair do cristianismo e vai começar a acreditar numa espécie de mundo místico, ok? Você vai começar a mexer com uma espécie de magia, porque não tem a Bíblia corrigindo todas as suas experiências, mas tem a sua experiência definindo tudo o que é a verdade na realidade. E isso é extremamente perigoso e isso não é cristianismo, ok? A matemática das disciplinas espirituais também vai dizer que muita leitura sem oração vai te levar para o legalismo, que é onde você vai tentar se salvar pelo seu próprio esforço, por você ler a risca da letra, a risca do que está escrito e não entender o que quer ser dito no texto, ok? Jesus ia falar isso, por exemplo, com os fariseus, quando ele dizia, vocês coam um mosquito e engolem o camelo, porque vocês querem fazer exatamente o que está escrito na letra e vocês não sabem ter misericórdia do próximo, por exemplo, entendeu? Havia uma pessoa doente no culto uma vez e eles não queriam que curassem a pessoa porque era sábado, e no sábado não podia fazer nenhum trabalho, tá entendendo? Era isso que Jesus estava falando. Vocês seguem a risca do que está escrito e não tem misericórdia do próximo. Então, qual que é o objetivo de seguir a risca? Está entendendo? Falando em lei, o contexto do que Paulo está falando aqui é sobre isso, você sabia? Então, a letra que mata, que Paulo está falando aqui, não é a letra do estudo. Não é a letra da teologia. E nem é a letra do texto bíblico. A letra que mata, no que Paulo está falando, normalmente quando essas pessoas falam assim, a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito, que dá vida é o Espírito. Essa letra que mata, que ele está falando, é a letra da lei. Porque o contexto do texto, e aqui você precisa aprender a primeira regra sobre entender a Bíblia. A Bíblia se entende pelo seu contexto. Lê um versículo, quer entender melhor o versículo? Lê um capítulo para trás, lê um capítulo para frente, você vai conseguir entender contexto. E aí você vai saber do que está sendo dito naquele lugar. Porque senão você pode pegar um pedaço de um texto e começar a fazer uma crença diferente do cristianismo em cima daquilo ali, ok? Como aconteceu várias vezes na história. Várias vezes na história nós tivemos várias coisas horrorosas que aconteceram no cristianismo porque alguém pegou um texto isolado
e disse que aquele texto era uma revelação de Deus para aquela pessoa, e ela criou uma nova espécie de fé, entendeu? E isso é muito problemático. Mas vamos então agora ver o texto, o que Paulo está dizendo nesse texto. Vamos ver o texto inteiro? Pega comigo aí a sua Bíblia ou o aplicativo da sua Bíblia e abre em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vai estar escrito o texto completo do que Paulo vai dizer. Está escrito assim: para o qual também nos capacitou, para que nós sejamos ministros de uma nova aliança, não da letra da lei, porque o contexto aqui é antiga aliança, nova aliança, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Que letra? A letra da lei, ela mata, mas o Espírito é quem dá vida, ok? Então, o que Paulo está argumentando aqui não é deixar de estudar, não é se afastar da leitura bíblica, não é ignorar os estudos, ok? Porque eu sempre digo nas aulas, Deus não quer filhos burros, tá bom? Por quê? Porque Deus te criou para a glória dele. Não se afaste dos livros, não se afaste dos estudos, não se afaste das capacitações profissionais, principalmente não se afaste da Bíblia. O principal de todos os livros da sua vida é este livro. Este tem que ser o seu livro, o livro da sua família. Esse tem que ser o lugar para o qual você volta todos os dias. Este livro é o livro da sua vida, ok? Não deixe de lê-lo. O que Paulo estava falando aqui, para ser bem didático, é o seguinte: era que a lei, ela apontava o pecado. Então a lei dizia assim: não façam injúria, né? Não façam fofocas do próximo. Só que a lei não resolve o problema. Ela só fala que não pode ser feito. E quando ela diz que não pode ser feito, ela então denuncia no nosso coração a fofoca. Então a lei só mostra o pecado, ela não resolve o pecado. Dessa maneira, então, a lei nos prende nessa revelação deste pecado, e presos no pecado nós estamos mortos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Ok? O Espírito Santo, diferente disso, ele, por causa da lei que já está escrita, revela ao nosso coração que esse pecado é um problema. E agora ele nos revela a juízo, o pecado e a justiça. É isso que o Espírito Santo vai fazer no teu coração. Uma vez te convencendo deste pecado, convencendo da justiça de Deus, que é Jesus, e do juízo eterno que aguardam todos aqueles que não se rendem a Jesus, você agora se rende. E rendido, você tem vida. Então a letra mata, e quem dá vida é o Espírito. Mas não é a letra do estudo. E isso não é um argumento suficiente para fazer com que você se afaste da vida de leitura bíblica. Tá bom? O que nós precisamos nesses tempos, principalmente agora perto da volta de Jesus, são pessoas que têm letra incendiada no coração. Não é quem ora muito e lê pouco, nem quem lê muito e ora pouco. Já passou a época da igreja ficar nesses desequilíbrios. O que nós precisamos agora são pessoas que oram muito e leem muito, pessoas que leem muito e oram muito. Nós precisamos de mestres com coração incendiado pelo Espírito Santo no lugar secreto, com muita oração. E nós precisamos profetas com a palavra gravada na mente para receber discernimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só pode te dar discernimento daquilo que está na palavra. E se você não conhece a palavra, você não vai entender o que o Espírito Santo está falando. E você, mestre, só pode revelar aquilo que o Espírito Santo está te orientando sobre o texto. Porque se o seu trabalho, meu caro mestre, é só traduzir o texto, você é substituível por uma inteligência artificial. Elas podem fazer isso. Eu não preciso que um mestre me descreva o texto. O Google pode me dizer o que quer dizer o texto.
Existem aplicativos hoje em que você encosta no texto da Bíblia, na palavra, e aparece o grego, o lexo grego, aparece o hebraico, no original, qual é a aplicação do contexto histórico da palavra. Não precisa de um mestre para isso. Agora precisa de mestre para pegar esse texto, ver o que está escrito no texto e ouvir o que está sendo dito pelo Espírito e aplicar a palavra para o contexto que nós estamos vivendo agora. Isso é o que quer dizer o que está escrito aqui. Ok? Paulo também não pode estar rejeitando o estudo bíblico, porque Paulo é quem incentiva Timóteo a continuar estudando. Paulo é quem vai descrever os frutos do Espírito e lá não tem ignorância como fruto do Espírito. Ok? Jesus vai deixar claro que Deus se ama também com a mente, tá? Então a letra não mata. O que mata é soberba, orgulho, arrogância e ignorância. Fechou? Esse é o Você Está Lendo Errado de hoje. Eu quero que você deixe, além da sua curtida, o seu comentário aqui. Qual o próximo texto que você quer que nós avaliemos para o próximo vídeo? Beleza? Eu te vejo no nosso próximo episódio. Até mais.